Bom, então é um prazer poder contar com o professor Giacomo Balbinotto. A gente já vinha fazendo essa proposta de ele conversar para esse grupo do Ciência e Covid já há algum tempo. Então, o professor Giacomo é professor da URGS de Economia e tem uma experiência longa e tem estudado muito sobre esse aspecto do impacto do Covid-19 na economia. Então, é um prazer ter o Giacomo conosco, né? A Karine e a Daniela, a gente já vinha solicitando ao Giacomo há algum tempo participar desse nosso espaço. Então, muito obrigado, Giacomo. Então, obrigado, Sten, obrigado, Karine, obrigado, Daniela, pelo convite. Realmente eu estava, enfim, atarefado com outras coisas, né? Mas é um prazer participar desse evento, né? Eu já tenho trabalhado há bastante tempo com diversos professores e alunos da Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde de Porto Alegre, né? Com a própria Karine em orientações, com o professor Ajácio na parte de economia dos transplantes. Enfim, é um prazer colaborar com vocês aí e participar desse evento, né, dessa análise. Bom, o objetivo, então, dessa palestra, eu vou dividir ela mais ou menos em 4 aspectos referentes ao que a gente pode chamar da economia da Covid, né? Seguindo uma apresentação tradicional que a gente faz de um curso, né, de economia. Então, essa economia da Covid, eu vou apresentar basicamente em 4 pontos. Um que a gente pode chamar de aspectos macroeconômicos, os aspectos microeconômicos, há algumas evidências históricas que são úteis para entender o que foi feito no passado, que pode nos ajudar nos dias atuais, e o outro aspecto seria referente a políticas públicas em saúde, né, que possam ser colocados aí, que tem uma interação muito grande, né, entre economia e epidemiologia. Eu sempre costumo dizer que talvez a parte que mais se aproxima, né, da área médica é a epidemiologia, no sentido de voltada, né, para políticas públicas em saúde, o uso do instrumental quantitativo. Bom, do ponto de vista assim, macroeconômico, né, o que a gente tem visto, assim, o que tem se discutido são a adoção de políticas públicas ou políticas econômicas, né, políticas fiscais, políticas monetárias, políticas referentes ao mercado de trabalho, o comportamento do PIB, né, e os efeitos gerais sobre a economia. Com referente aos aspectos microeconômicos, né, tem um conceito que eu vou falar isso mais adiante, o conceito de externalidades, que é um conceito assim, fundamental para entender a ideia do contágio, né, e as medidas que estão sendo feitas de lockdown, quarentena, restrição de movimentos, né, a questão de incentivos, né, de vacinas, o uso, né, de evidências históricas, né, aqui. E, no caso, nós temos aqui, principalmente, o caso da grande pandemia, né, de 1918, a chamada gripe espanhola, que, na realidade, ela começou nos Estados Unidos. E, por fim, eu vou abordar a questão de políticas públicas e os seus custos, os efeitos, né, os instrumentos de análise, né, como o lockdown, o uso de máscara, enfim. Bom, vamos lá, então. Do ponto de vista assim, macroeconômico, o foco mais importante que a gente tem é no sentido de buscar, né, achatar essa curva. Então, estão sendo tomadas medidas, né, algumas coisas simples, como lavar a mão, restrição de viagem, locomoção, evitação de aglomeração e distanciamento social. O objetivo dessa coisa aqui é reduzir, né, o R0, aquele parâmetro, né, epidemiológico que reduz a disseminação. Então, essas políticas, né, que tinham sido adotadas aqui, elas têm
no Brasil se restringindo basicamente à redução da locomoção, dos contatos, e isso reduz o nível de atividade econômica. Então, o custo envolvido nessa política, né, de achatar a curva, ela tem sido bastante grande, né? Ela tem gerado aí uma disrupção da vida social, principalmente do trabalho, gerado uma recessão econômica assim, sem precedentes, né? No caso, sim, nós temos uma redução no consumo, uma redução do nível de atividade econômica, né? O que se espera é uma queda na atividade econômica para esse ano em torno de 7%, chegando até 10%. Né? Esses números ainda são estimativas, né? A cada semana o relatório Focus do Banco Central atualiza essas estimativas. Então, a economia brasileira já vinha num período, né, entre 2015 e 2016, um período de recessão, 2017. 2019 começou uma lenta recuperação, que isso parecia que a economia, né, ia voltar a crescer, e nós tivemos essa pandemia que realmente deprimiu a economia de maneira significativa, fazendo cair, né, vendas em diversos setores aí, da economia. O que a gente tem de novidade do ponto de vista macroeconômico, uma inovação metodológica, vai ser a integração dos modelos assim, macroeconômicos tradicionais, que a gente vê, modelos chamados modelos monetaristas, modelos keynesianos, modelos com equilíbrio geral computável, e a integração deles com os modelos epidemiológicos. Principalmente, né, alguma variação do modelo CIR, né, dos modelos, né, que estão suscetíveis, infectados, recuperados. Então, a inovação metodológica que a gente tem é a integração desses modelos. E essas decisões, então, por exemplo, de reduzir as horas trabalhadas, reduz a severidade da epidemia, né? Medida aí pela redução dos números de mortes, mas essas medidas, ao mesmo tempo, vão exacerbar o tamanho, né, e a magnitude da recessão econômica. Há um gráfico bastante interessante que mostra, né, o achatamento da curva com o grau de recessão. Quanto maior for o esforço de achatamento, mais grave vai ser a recessão. Mas isso é um custo inevitável que nós temos, né, devido às políticas que foram adotadas. Então, nós temos aí diversos custos, né, econômicos resultando dessa pandemia. Assim, nós temos aí custos, né, de falência das empresas, né, um período de desemprego que vai se estender por bastante tempo, destruição de cadeias produtivas, né, ou seja, quando, por exemplo, fecha uma empresa, ela perde o fornecedor, tu perde um determinado fornecedor, e o custo para retomar esses contratos vão ser grandes. Tu tem uma redução da renda per capita, né? Então, nós vamos ficar mais pobres por esse período, com uma redução do PIB, como eu já disse, estimada entre 7% a 8%, um aumento do desemprego, né? Vai ser um aumento significativo do déficit público, ou seja, essa conta vai ter que ser paga no futuro, dados custos inevitáveis que estão sendo feitos agora na área de saúde. Tu vai ter problemas também de redução, né, no comércio exterior. Enfim, tu tem uma série de impactos significativos. Né? Essa vai ser um grande desafio para os economistas dessa geração. Ou seja, é como que nós tivéssemos junto, né, no mesmo momento, a grande crise de 1929, junto com a crise sanitária da gripe de 1918. Então, nós temos um duplo desafio, né, para os formuladores de políticas econômicas, né, não somente na área de economia, mas na área de saúde. Então, eles vão ter que trabalhar junto. Na realidade, nós queremos fazer um achatamento ótimo dessa curva e também, né, minimizar as perdas econômicas que isso traz. Então, nós temos aí um belo modelo assim, do grande esforço, né,
pelo menos da minha geração, foi a que trabalhou, né, com o plano real de reduzir, né, a taxa de inflação, lidar, e essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho como economistas vai estar relacionados a como, né, retomar o crescimento, a atividade econômica. E isso passa necessariamente com a questão, né, sanitária. Então, tu tem essas questões da integração dos modelos macroeconômicos com os modelos epidemiológicos. Nós temos aí também um ferramental macroeconomia para interpretar esse choque de oferta. Então, o que vai ser feito aí, principalmente, né, no mercado de trabalho, com instituições que venham flexibilizar o mercado de trabalho, tornem, né, a contratação e demissão muito mais célere, né, que retome. Então, tem reformas institucionais que vão ser extremamente importantes, uma reforma da Previdência, uma reforma do mercado de trabalho, uma reforma da CLT, uma reforma tributária, que gerem um ambiente de negócios que facilite, né, a criação de empregos e a criação de novas firmas. E tu também tem um grande esforço do ponto de vista empírico, né, do ponto de vista econométrico, de avaliar, né, os efeitos, o que pode ser feito dessas políticas. Eu vou falar isso mais adiante, quando eu for falar dessas questões. Bom, então, né, resumindo do ponto de vista assim, macroeconômico, o efeito dessa Covid é um desafio enorme do ponto de vista econômico, e os custos dessa aqui são custos que a gente não tem ideia ainda da queda da atividade econômica, né? Mas vamos passar por dificuldades, né? Um período, como Churchill dizia, de sangue, suor e lágrimas. Na realidade, são questões importantes que vão ter que ser tratadas, né? Nós vamos precisar de uma espécie de um novo plano real para retomar a atividade econômica em curto prazo, para minimizar. Bom, do ponto de vista assim, microeconômico, né, tu tem um conceito fundamental em economia que é chamado de conceito de externalidade, e ele está muito relacionado à importância que tem esse conceito. A ideia de externalidade, ela pode ser definida como um evento, ação na qual a ação de uma pessoa impõe custos em outra. O exemplo que é usado em economia é um exemplo, por exemplo, da caso da poluição. A poluição atmosférica e poluição hídrica. Por exemplo, né, quando uma fábrica ela produz um determinado produto, vamos dizer lá papel, né, uma papeleira, o que é que ela produz, né, esse papel e tem custos aí, custos privados, né? Ela tem que contratar mão de obra, tem que contratar insumos e assim por diante, e produz papel. Mas quando ela produz papel, ela não produz apenas papel, ela produz papel e resíduos hídricos, ou produz poluição atmosférica. E essa poluição atmosférica ela gera custos para outros indivíduos, por exemplo, suja as roupas ou afeta a saúde em questão de asma. Mas a empresa, na realidade, não leva em conta esses custos da atividade econômica, né, chamados custos externos, são externos a ela. E o que é feito? O que propõem os economistas é tentar limitar através de cotas de poluição, através de taxas que reduzam, né, o nível de atividade, que ela implicitamente levasse em conta esses custos sociais. No caso aqui que a gente tem da infecção, né, que ela também gera uma externalidade. Então, para mim, o Giacomo, eventualmente ficar em casa, não sair, não ir a um restaurante, né, ele impõe um determinado custo. Mas na medida que o Giacomo sai, né, para fazer alguma outra atividade, o que acontece? E ele esteja contaminado, isso aumenta a probabilidade de eu transmitir, né, esse vírus para outra pessoa, gerando um determinado custo. Então, o custo social, por exemplo, não é o custo de o Giacomo ficar adoentado, ficar doente, ficar acamado com
o vírus, mas a possibilidade, né, de eu transmitir essa doença para outras pessoas. Então, esse conceito, né, que ele é fundamental para entender as medidas de política econômica que estão sendo colocadas agora de redução de mobilidade, né? Isso impõe custos, mas é uma medida de induzir as pessoas a não se movimentarem mais, a não trabalharem. Isso implica, né, custos significativos, mas reduz a possibilidade de contaminação. E, por outro lado, esse conceito ele vai ser importante também no conceito de gerar incentivos para o desenvolvimento de vacinas. Então, por exemplo, quando o Giacomo se toma uma vacina contra a gripe, contra a meningite, com uma outra doença infecciosa, né, eu tenho custos de tomar essa vacina, né, de eventualmente ter algum efeito adverso ou pagar pela vacina que eu tomo. Mas, na medida em que eu estou vacinado, eu deixo de contaminar outras pessoas, 40, 50 pessoas que eu tenho convivo diariamente, por exemplo, quando eu estou dando aula. Então, por que ele é fornecido, vacinas fornecidos, né, geralmente pelo governo, né, pelo Ministério, pelas secretarias? A ideia que se tem é que, na medida em que essas vacinas elas geram um benefício social, maior que um benefício privado, elas poderiam ser fornecidas pelo governo. Então, esse conceito também ele vai ser fundamental em entender por que o governo está tomando essas medidas de contenção, né? Porque essa pandemia, o indivíduo infectado, ele gera externalidade, ele gera custos para os outros indivíduos na medida em que ele possa infectar. Então, isso é um conceito fundamental que mostra assim, qual é a justificativa do ponto de vista teórico, do ponto de vista de política econômica, para enfrentarmos, né, esses desafios. Bom, então, do ponto de vista também, agora passando, né, o que a gente tem também desenvolvido em economia são também estudos históricos, né? O que a história pode nos ajudar? Então, tem um artigo recente também, tem sido publicado, eu recomendo que vocês deem uma olhada, quem estiver nos assistindo agora, né, ou depois, no site do National Bureau of Economic Research. Tem uma série de artigos, né, desse Instituto de Pesquisa norte-americano, aonde são publicados diversos trabalhos com relação ao Covid. E um deles foi publicado recentemente pelo professor Roberto Barro, que estudou também a gripe espanhola de 1918, né, que matou em torno de 39 milhões de pessoas, né, uma estimativa para 43 países, e mostrou qual é os efeitos que isso tem, dos efeitos macroeconômicos, em termos, né, de declínio do nível de atividade econômico, né? E o que nos interessa aqui, talvez, é um ponto desses estudos comparativos que nós tivemos, o que foi feito, principalmente nos Estados Unidos, com o lockdown, né, que é uma questão que está sendo bastante discutida. Então, há dois casos clássicos, né? Isso, na medida em que começou a ser estudado, as evidências também vão se acumulando. Mas tu tem um caso clássico, por exemplo, o caso da Filadélfia e St. Louis, nos Estados Unidos, aonde, por exemplo, em St. Louis se detectou o primeiro caso, né, de gripe espanhola em 5 de outubro de 1918, e já no dia 7, né, ou seja, 2 dias depois, se adotou uma medida de lockdown. Diferente da Filadélfia, onde que foi detectado dia 17 de setembro, e as medidas de contenção só foram tomadas dia 3 de outubro. Analisando esses dados, né, a gente pode ver qual é os efeitos sobre o achatamento da curva que nós temos na nossa cidade. Então, em St. Louis, foi realmente conseguido reduzir o achatamento da curva, e em Filadélfia, né, nós tivemos um caso, né, de não achatamento e um caso de
de mortes, né, muito maiores que nós tivemos em Santa Lúcia. Há alguns trabalhos recentes também, né, de um pesquisador norte-americano, vou chamar um brasilianista, que ele estudou também o caso da pandemia, né, no Rio de Janeiro, né, para o caso do Brasil e São Paulo, também que vale a pena, um autor chamado Aldo Musacchio, né, esse estudo está disponível, né, no NBR, só simplesmente entrar lá, procurar e baixar. Então, os estudos históricos também têm nos ajudado a avaliar, né, na medida do possível, essa pandemia, que a gente não tem evidências, né, de uma crise sanitária mundial dessa magnitude, né? Nós tivemos outros casos como o Ebola na África, de lockdowns e outras epidemias, mas não dessa magnitude a nível mundial. Bom, deixa eu voltar aqui. Por fim, né, nós temos também o que está sendo colocado seriam questões referentes a avaliações, né, de políticas públicas que estão sendo feitas. E a principal é se esses modelos estão funcionando ou não, né? E isso tem gerado bastante dúvidas. Causa estranheza, assim, digamos, se a gente for ver alguns estudos de revisões sistemáticas feitas pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Principalmente com medidas assim, não farmacêuticas, né? Medidas não farmacêuticas se refere àquelas medidas aqui, não se referem, por exemplo, a um medicamento, a alguma vacina, medidas de contenção. Os estudos que a gente tem ainda são bastante fracos, né? São estudos narrativos, ou seja, não são estudos de grande robustez. E isso leva realmente a uma grande dúvida, né? Se aquilo que a gente está fazendo realmente estão sendo colocado. O que eu digo nesse ambiente, né, de incerteza, né, que eu vou me referir, acho que um dos, talvez, primeiros trabalhos no Brasil, primeiros que eu li, nós estudávamos isso lá por 1985, eu comecei a estudar isso, mas o primeiro artigo que aplica análise de decisão, né, em condições de certeza, acho que é do professor Stein, também nessa época, talvez 1986, 87, né, que é a análise de decisão sobre em condições de incerteza. Então, o que a gente está fazendo na realidade? Será que essas medidas vão dar certo ou não vão dar certo? Né? Será que vai vir a segunda onda? O que pode ser feito? Então, muitas vezes, nós temos que tomar decisões, né, de política econômica, tentando tomar decisões em condições de incerteza. Então, temos várias estratégias, né, de análise de decisão, a estratégia minimax, maximin, do valor esperado, né? Então, o que a gente está fazendo, na realidade, é tomando decisões em condições de incerteza. O que os agentes políticos e econômicos estão fazendo é tentar minimizar, né, as perdas máximas que tem colocado. Então, qual é a estratégia que deve ser colocada? Então, a gente tem esse vírus, nessa situação, gera uma incerteza muito grande, né, em termos médicos. Nós não conhecemos, né, ainda muito bem a dinâmica dessa doença, como que ela se coloca, o que tem sido feito, se ela é uma doença de origem, né, pulmonar, se é outra, o que ela afeta, enfim. Então, o que tem sido tomado, né, pelos agentes políticas públicas é a tomada de decisão em condições de incerteza. Isso gera custos, né? O julgamento dessas doenças possam ser colocadas aqui. Um outro ponto que a gente possa colocar também, ainda em termos de políticas públicas, eu gostaria de comentar, são assim, quais as estratégias, né, que foram adotadas do ponto de vista macroeconômico. Isso mostra assim, como que as diversas economias no mundo elas têm reagido e por que nós temos diferentes taxas
de contágio. Então, o que a gente possa fazer, o que a experiência recente tem nos mostrado, né? Que não existe uma maneira única de combater. E essa maneira de combater a Covid vai estar muito ligada ao que pode chamar de estratégia, ou melhor, de estrutura de governança que tem os diversos países, as suas características econômicas, culturais e de organização política. Então, o que a gente tem, mais ou menos, a gente pode fazer uma taxonomia ou classificar as diversas estratégias, como, em primeiro lugar, a estratégia chinesa, né? Que foi utilizada em Wuhan, principalmente como a gente pode chamar de uma quarentena forçada, com uma cooperação forçada que colocada, com um aumento muito rápido, né, do sistema de saúde, né? Nós vimos aqui a construção de hospitais praticamente para atender o Covid em menos de uma semana, né, grandes centros para atender, gerou altos custos econômicos e sociais, mas nós tivemos uma rápida recuperação do ponto de vista econômico. Então, isso foi uma estratégia chinesa de identificar, conter, né, o vírus na medida do possível, pelo menos na China, né, e esses efeitos foram rapidamente disseminados. Essa foi talvez a ideia, né, que levou a Organização Mundial da Saúde a adotar ou a recomendar o fechamento, o lockdown, para diversos países que foram adotados. A outra estratégia também de combater, em termos de políticas públicas, que eu posso chamar uma estratégia asiática, ou coreana e alemã juntos, né? Que foi basicamente uma estratégia que eu chamo do Triple T, né? O 3T, que é traçar, testar e tratar. Né? O que foi feito? Então, se buscou uma experiência, eu acho que principalmente na Coreia, com experiências prévias com a SARS, com a gripe aviária, enfim, outras, né? O que foi buscar estavam preparados, eu acho, institucionalmente, para testar, identificar as pessoas que estavam contaminadas, né? Testarem, e aí tratar esse grupo de pessoas sem um fechamento tão grave como o que ocorreu. Então, tu tem um número mais apurado de pessoas que estão realmente infectadas, tu tem uma estimativa de casos assim, fatais, reduz, né, a questão de rumores, mitos sobre tratamento, e reduz o impacto econômico e social significativamente, né? Isso também gera, né, implica, né, um custo de infraestrutura para screening, né, que a gente viu no caso do Brasil, nós não temos ainda a questão. E tu tem, eu posso chamar, talvez, né, uma terceira classificação, uma estratégia latina, né, que se refere ao caso da Itália, Espanha e França. E tu teve uma cooperação forçada por lei, com um lockdown bastante colocado, né, e medidas de atividade sustentada. No caso do Brasil, né, nós temos aí um caso que não está funcionando, nós temos uma curva ascendente ainda, né? Os últimos dados aí têm mostrado que nós estamos aí com mais de 50 mil mortes, com a curva ascendente. E o que nós não temos? Um país também com uma dimensão continental, e as políticas que estão sendo colocadas são políticas descentralizadas. Talvez que a gente tenha visto muita falta de coordenação econômica, coordenação epidemiológica que pode ser feita. Então, tem medidas que são adotadas pelo governo federal, no sentido de macropolíticas, né, de assistência, como o Corona Voucher, medidas de créditos para empresas via Banco Central, BNDES, flexibilização do crédito. E tu tem medidas tomadas, né, pelos governadores, pelos prefeitos, principalmente das grandes capitais, tentando reduzir ou minorar a contaminação que eu tenho olhando, né, para a sua cidade. Mas, eventualmente, nós temos uma grande mobilidade, né, em regiões metropolitanas. Não adianta tratar Porto Alegre, por exemplo, se tu tem
pessoas vindo de Canoas, de Novo Hamburgo, de Caxias, pelas mais diversas razões que as pessoas, ou pessoas que saindo de Porto Alegre vão para o litoral norte, por exemplo, né? Isso vai agravar as situações que tu tem lá. Então, deveriam ser pensadas melhores esse tipo de política do que é feito. Então, o que a gente tem sido colocado, né, nesses aspectos. Um ponto talvez importante, né, para nós economistas, talvez para epidemiologistas, né, assim, quando que essa epidemia vai acabar? Né? Quando que essas medidas de lockdown vão ser arrefecidas? Isso vai depender, basicamente, né, que os epidemiologistas chamam do nosso R0. Esse zero, ela é uma função, por exemplo, de uma taxa de probabilidade de transmissão, da taxa de contato e da duração da infecção, ou taxa de infectividade, a gente pode chamar assim. Então, as medidas que estão sendo feitas agora é reduzir essa taxa de contato através dos lockdowns, de redução de mobilidade urbana, de fechamento de universidades, escolas, trabalho, construção civil, né? Que é basicamente reduzir essa taxa de contato, né? E reduzir o R0 para menor que 1, que a partir desse momento, né, a própria infecção ela se reduz, porque menos pessoas, o vírus vai encontrar menos pessoas infectadas e ela naturalmente vai colocar. Mas esse período ainda, né, nós não temos claro se vai durar 1 mês, 2, 3, mas os efeitos, né, do ponto de vista econômico serão realmente dramáticos e vai exigir, em termos do governo, né, medidas muito mais duras, eventualmente, de fechamento, ou medidas, né, que estimulem, né, a retomada do nível de atividade econômica sem precedentes. Então, eu gostaria de comentar nessa primeira parte, né, da apresentação que a economia ela tem realmente bastante influência, bastante importância, né, nessas colocações. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, que a gente trabalha aqui na URGS, né, com a cadeira lá de avaliação de tecnologias, farmacoeconomia, a professora Karine também tem trabalhado, desenvolvido essa disciplina, acho que é uma das poucas no Brasil, a nível acadêmico de pós-graduação, que tem colocado, a gente tem trabalhado junto, fazendo orientações, algumas publicações, e também pode ser utilizado na avaliação, né, que a gente chama de avaliação de tecnologias em saúde. E esse ponto vai ser fundamental, né, as análises, né, de custo-benefício, custo-efetividade. Então, as novas vacinas que vão ser desenvolvidas, né, os novos medicamentos que vão ser colocados, necessariamente vão passar por uma análise, né, de custo-efetividade, de custo-benefício, né, de custo-utilidade que tiver. E um outro ponto que é fundamental, que a gente vai ter que analisar, eu acho que é um ponto importante, muito pouco discutido ainda, que a gente chama de análise de impacto orçamentário, né? Ou seja, qual é o custo que a gente vai ter em termos de recursos necessários para combater. Então, esse instrumento, né, a análise de impacto orçamentário, ela vai ser fundamental. E aí nós temos duas abordagens também, que a gente chama a impacto de demanda aferida e o modelo epidemiológico. Temos de demanda aferida, né, qual é o custo que a gente tem de tratar as pessoas. Então, quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas estão na UTI e qual é o custo disso, né, tanto para o sistema hospitalar como o sistema público de saúde. E o modelo epidemiológico, né, que nós temos que trabalhar junto ao modelo orçamentário, qual é o impacto que isso vai ter sobre o orçamento, de quantas novas pessoas serão infectadas nos próximos meses ou até o final do ano. Então, essa previsão orçamentária, né, através desse instrumento que é a análise de impacto orçamentário, ela vai ser fundamental
para o gestor público, né, para o gestor hospitalar, alocar recursos ou demandar recursos do setor público para fazer o tratamento, né, eventualmente. E esses recursos, né, não se referem não somente a leitos, mas também a medicamentos, a questão de recursos humanos, né, de médicos, enfermeiros, toda a assistência que é envolvida. Então, os estudos, né, que possam ser feitos aí na questão médica, sanitária, elas vão ser fundamentais, né? E o que eu digo, o trabalho conjunto, né, entre economistas, epidemiologistas, médicos, ela vai ser fundamental para nós lidarmos com essas questões, né, de saúde pública. Porque o objetivo aqui, quando eu falo, né, de economia, não é reduzir custos. Na realidade, o objetivo é alocar os recursos que são escassos da melhor maneira possível, né? O conceito que nós chamamos de custo de oportunidade, ou seja, um leito a mais que se vai para tratar um paciente de Covid é um leito a menos que se vai para uma UTI, por exemplo, de alguém que fez uma operação de um transplante renal, de um transplante cardíaco, enfim, ou sofreu algum acidente, né? Então, a economia, na realidade, ela tem... pode contribuir muito, né, para essas análises. Sim, Karine. Não, é a Daniela. Daniela. Eu vou começar já que a gente já tem uma pergunta, e acho que é uma pergunta que já tem a ver com o que você está falando nesse momento, né, sobre avaliação de tecnologias em saúde, lembrando até que a Conitec está parada, né, ela está parada por 60 dias, né, foi estabelecido uma pausa aí. O Adalton pergunta, né, nos últimos anos tivemos um incentivo às políticas públicas voltadas para doenças raras, e nos últimos 2 anos uma grande incorporação dessas tecnologias, né, pela Conitec, agora pela CICETI, me fugiu o nome. Ciência e Tecnologia. Isso, mas me fugiu o nome completo, enfim. Dado o atual cenário com mudanças das prioridades de saúde pública, queda na arrecadação e elevado impacto orçamentário, né, que essas tecnologias têm, qual que seria um nível de trade-off para essas doenças raras e outras doenças de alto custo? Acho que é o que o mundo todo quer saber, né? O que a gente faz com as doenças raras quando tem as outras doenças? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque por diversas outras razões, também trabalhei com doenças raras, né? Com a professora Ida, no departamento de genética, né? E atualmente até estou trabalhando com uma aluna, né? Também fazendo uma análise de impacto orçamentário da doença de Machado Joseph. Acho que é isso, né? A gente está trabalhando, fazendo questionários e assim por diante. Essa realmente, assim, as doenças, deixa eu fazer só um pequeno trabalho, assim, embora as doenças elas sejam relativamente raras, no sentido tem um número relativamente pequeno de pessoas, elas têm mais ou menos, o último número que eu tenho, deve estar aumentando a cada dia, mais ou menos mais de 8 mil doenças raras. Então, embora o número de pessoas infectadas sejam pequeno, o número de volume, o número de pessoas que têm esse tipo de doenças, né, eles vão ser afetados. O que você tem, na realidade, algumas políticas públicas, né, no sentido de estimular as empresas farmacêuticas a desenvolverem, né, medicamentos de avaliação. Eu acho que com relação às doenças raras, né, essas políticas realmente não vão mudar. Nos Estados Unidos, tu teve uma política desde 1983, 82, chamada política OSHA, né, que estimularam as empresas farmacêuticas a alocarem recursos para desenvolver, via extensão de patentes, isenção de uma série de impostos, né, com insumos e tal. Acredito, né, que essas doenças ainda não vão ser... essa política não vai ser afetada, né?
os recursos vão continuar sendo utilizados, né? Agora, nesse momento, realmente, né, o orçamento público está sendo desviado, assim, os recursos, né, para combater o caso da Covid. Mas eu acho que é um tema assim, extremamente interessante, doenças raras, deve ser colocado o próprio sistema, né, de avaliação dessas doenças, como que elas são raras, tem poucos casos, os estudos de custos e efetividades, eles estão sendo um pouco diferentes, né, do que de doenças tradicionais, mas esse trade-off, na realidade, acho que não vai existir. As políticas vão continuar adotando para o desenvolvimento, para o tratamento, para a minoração desse tipo de doenças, porque são doenças que a cada dia vão aumentar, né? Elas não vão desaparecer. Com o avanço da genética, a descoberta, a identificação dessas doenças vão ser cada vez mais prevalentes, vão estar existindo, né? E não vão colocar. Mas é um tema bastante interessante. Quem fez a pergunta, ali, não me lembro o nome agora, talvez eu possa... Adalto, né, Adalto? Dê uma olhada num trabalho que eu orientei algum tempo atrás sobre economia das doenças raras, com um aluno chamado Ramon Wist, né, que é um dos poucos trabalhos no Brasil que trata, que a gente chama da economia das doenças raras. E lá nós fizemos, né, uma avaliação das políticas que são adotadas em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e depois tem uma dissertação de mestrado também do Ramon, onde nós desenvolvemos algum trabalho de análise, né, de políticas públicas voltadas. Mas, respondendo objetivamente, eu acho que essas políticas ainda, mesmo com a Covid, não vão esmorecer, vão sendo colocadas e vão sendo incorporadas na medida do possível, né? Porque o que se busca também com essas doenças é reduzir significativamente o grau de judicialização e incorporar aqueles medicamentos, aqueles procedimentos que realmente nós temos uma evidência que realmente venham a funcionar, que venham a minorar as condições melhorar as condições de saúde, né, dos pacientes que sofrem essas doenças raras. Mas é um tópico assim extremamente importante, né? E digamos assim, são poucos economistas que têm trabalhado com relação a essa questão, e assim que tiver esse outro trabalho, né, dessa aluna, que é a Cristiane, né, que nós estamos desenvolvendo junto com o professor da PUC, ele vai estar disponível, né? É um trabalho desenvolvido aqui na URGS, com a PUC, o Departamento de Economia da PUC de Porto Alegre, e também com o Departamento de Genética, né, da URGS, né, que tem também uma boa relação de desenvolver esses trabalhos de avaliação de tecnologias em saúde. A Karine tem uma pergunta também. Karine, quer abrir o microfone para você fazer direto? Sim. Obrigada, Dani. Obrigada, professor Giacomo, pela sua explanação, né? Muito importante a gente conhecer esses diferentes conceitos e o que está envolvido, né, todos esses reflexos, essas consequências do Covid em relação à economia, e não só da saúde, mas em relação a toda a economia, né? Eu fiquei pensando em relação às vacinas, né? Claro que está todo mundo esperando uma vacina, e justamente se a gente pensar na avaliação de custo-efetividade, se a gente imaginasse um custo, qual seria um custo aceitável dessa vacina? E daí, quando a gente coloca nessa balança, né, entre os benefícios que a vacina traz e o custo, nesse caso, os custos diretos, né, seriam toda a questão da diminuição dos leitos de UTI e da redução da mortalidade, né? Mas se a gente tentar mensurar, como você bem colocou, todos os aspectos das perdas econômicas de mercado, de trabalho, de cadeias produtivas, essa vacina poderia ser vendida a um custo muito elevado, assim. Então, se o senhor tem alguma experiência na leitura, né,
prospecção, a que custo pode ser vendida essa vacina para os países, né? E como a gente faria com que ela tivesse alcance a todos os pacientes. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente pensar, né, nos próximos passos. Não, essa pergunta também, né, acho que ela é extremamente importante, né? Que também tem uma área, né, que vai estar estudando a economia da saúde, que a gente chama realmente economia das vacinas, economia da vacinação. Vamos lá, então. Essas vacinas, de uma maneira geral, elas têm se mostrado, os estudos para aquelas que existem, extremamente custo-efetivo, né? E o custo realmente bastante aceitável, né? O grande problema, na realidade, é descobrir aquela vacina que realmente funciona. Então, tem aqueles, né, o estágio 1, estágio 2, né, que para testar se essa vacina ela tem efeito, se ela é segura, os impactos depois, né, se realmente ela é custo-efetiva ou não. O grande problema nessa economia da vacina, né, tem que ter, muitas vezes, tendo em vista que é um vírus, né? Esse que é o problema. Então, assim, não adianta fazer uma determinada vacina se esse vírus ele é extremamente mutante. Então, a vacina ela vai ter efeito, na realidade, se esse vírus, do ponto de vista assim, biológico, molecular, eu não vou entrar em detalhes, que não é a minha área, ele é estável. Agora, se esse vírus, na realidade, ele é muito estável, ele sofre mutações, e o vírus aqui, esse da Covid, é um vírus chamado do RNA, então a mutação dele é muito rápida, de repente, eventualmente não vai ter vacina, não vai ter uma vacina eficaz para combater essa pandemia. Então tem que ver realmente assim, qual é o grau de aceitabilidade, né, e se esse vírus, na realidade, ele vai poder ser controlado. Mas isso depende muito das características moleculares que tem, eu vou dizer assim, moleculares, enfim, biológicas desse vírus, se ele sofre mutação. Inclusive ainda não tem, né, uma resposta pronta para isso. Eu não li os artigos que saíram recentemente sobre isso, mas teve já um burburinho, né, inclusive na mídia, de que o número de anticorpos, a quantidade de anticorpos, né, que a gente teria depois de ter sido, depois de se recuperar da doença, cairia ao longo dos meses. Então, a gente tem outros desafios ali, antes até de discutir a custo-efetividade, né? Realmente é um desafio. Então, tu tem um custo, né, de colocar. Agora, o que pode ser feito, né, esse que a gente pode chamar do fornecimento dessa vacina, né, ela vai ser um bem público global, ou seja, porque não adianta desenvolver essa vacina, né, por exemplo, ser aplicada apenas aos chineses, apenas aos americanos, apenas aos europeus. As pessoas circulam no mundo, então, assim, a ideia é que todas as pessoas do mundo sejam vacinadas, né? Então, esse aqui vai ser um fornecimento pelo governo, porque ele gera externalidade. Assim, não adianta, né, vou dizer assim, os americanos estarem vacinados, os chineses estarem vacinados, os ingleses estarem vacinados, porque esses ingleses, né, os brasileiros vão viajar para a Inglaterra, vão viajar para os Estados Unidos. Então, a vacinação ela realmente vai ter que ser a nível global, como que se mostrou, porque é uma pandemia, né, que atinge todos os países do mundo. Agora, isso realmente não vai ter algum custo, né, de aplicação que vai ter que ser suportado aí pelo governo. Quer dizer, não adianta ser produzida essa vacina vai ter que ser armazenada, e as condições, aí talvez saiba muito mais que o de assistência farmacêutica, ela vai ter que ser estocada em algum lugar, vai ter que usar, talvez, refrigeradores, vão ter que ser treinados pessoas para aplicar. Nesse caso, o Brasil tem uma experiência muito grande de vacinação, eu vou dizer, continental, né, para outras vacinas que a gente tem uma logística já existentes, né? Tu tem que treinar esse pessoal, então isso vai ter custo, mas esse custo ele vai ser arcado necessariamente pelo setor público. E o preço de venda vai ser o preço de custo, na realidade, que vão ser colocados. Então, as compras vão ser feitas através de nível governamental, não é um laboratório, não é o Giacomo que vai comprar essa vacina, ela vai ser fornecida pelo governo, vai ser compras via Ministério da Saúde, acordos internacionais
junto ao Ministério da Saúde, enfim, né, vão ser acordos internacionais que vão definir esse preço. Eu acho que os vários laboratórios a nível mundial estão tentando descobrir a gente, pelo menos que eu saiba, ainda tem diversos laboratórios públicos e privados tentando achar alguma vacina, né? Mas a perspectiva é que provavelmente antes do final do ano essa vacina não esteja disponível ainda no mercado e que possa ser produzida e distribuída, né? A gente tem que conhecer ainda a questão do vírus. Os eu custos... vi, Né? Só para complementar, eu vi também algumas discussões sobre justamente a quebra de patente, né? Toda a questão de acesso a medicamentos e a própria incentivo à indústria a produzir novos medicamentos é porque ela detém, né, a patente daquele produto por 20 anos. E nesse caso já se fala, né, nessa questão de garantia de acesso que se tenha que ser necessário, né, a quebra de patente, enfim, e que possa ter justamente um estímulo à concorrência, né, privada, para que a gente possa baratear o custo da vacina também. É uma questão importante para a economia, né? Pra gente sim, ela é da fundamental. Saúde. O que ela vai ter, o que o laboratório, enfim, as universidades vão ter, é uma garantia de compra. Então, no caso do Brasil, por exemplo, ela vai ter uma garantia de compra de 210 milhões de doses, por exemplo, né? Colocando toda a população brasileira seja vacinada, né? Mais de 330 milhões de vacinas para os Estados Unidos, né? 1 bilhão e pouco lá para os chineses, indianos e assim por diante. É um laboratório, mesmo que seja um custo de produzir, porque o que tem nessas vacinas, né? O que tu tem é a ideia, né? Uma vez descoberto a vacinação, lá o princípio, né, o custo de produção, né, que é global, vai ser muito baixo, vai ter grandes economias de escala, né? A questão vai ser realmente de distribuição, né, de produção, mas os laboratórios que estão sendo feitos vão ser no sentido que vão ter a garantia de compra, né? Isso aqui estão sendo investidos recursos significativos, né? O esforço, acho que a nível mundial, da indústria farmacêutica está voltada para isso, tanto o esforço, né, dos laboratórios nas universidades, como os laboratórios privados, as principais indústrias farmacêuticas, estão buscando uma solução para isso, que é uma solução, como eu falei, uma solução global, não é uma doença que nós temos localizada no Brasil, não é uma doença rara que atinge um grupo de pessoas, é uma pandemia que atinge a população inteira. E o que tem sido feito, né, na realidade, vão ser ajustes de reduzir o custo dos insumos, né, custo tributário, custo de distribuição, acordos de patentes, havia Organização Mundial da Saúde, compras centralizadas via Ministério ou governo. Ainda sobre esses assuntos, né, da vacina e até de acesso, o Adalton coloca, né, que em caso de vacina efetiva aprovada, se uma estratégia para a América Latina não seria, então, conduzida pela OPAS, né, que acho que vai de encontro com isso que você estava comentando, professor. E o Sérgio, ele tinha feito uma pergunta sobre financiamento, né, na área da saúde. Na realidade, o Anderson tinha perguntado, né, o que esperar do financiamento da saúde pública a curto, médio prazo, né, com esse cenário de retração econômica, que inclusive que não é de hoje, né, com a arrecadação bem comprometida, e ele também, né, complementa com essa questão do acesso a medicamentos, justamente com esse recuo no aporte de recursos, que a gente certamente já vinha sofrendo, né, e tem uma tendência a ser agravado agora com a recessão, né? Não, pergunta. Bom, me sinto bastante confortável, né, Karine? E
eu acho que a gente começou a trabalhar mais ou menos junto, né? Você estava terminando lá o mestrado, fazendo o curso de especialização, a gente está trabalhando nisso há pelo menos há uns 10, 15 anos, né? E éramos patinhos feios, ninguém falava de farmacoeconomia, ninguém falava de economia da saúde, né? E realmente ela se mostrou agora extremamente importante, né? Hoje nós temos dados das contas, das chamadas contas satélites do IBGE, saiu recentemente, né? A participação do setor de saúde, né, na economia brasileira, a participação do setor saúde, né, no PIB está em torno de 10%. Né? Provavelmente, nos próximos 2, 3 anos, mostrou que essa participação ela vai aumentar significativamente, talvez chegando a 12%, 13%, com os investimentos que vão ser feitos. Então, essa crise também, ela demonstrou, vai colocar em evidência, né, deixou escancarado qual é a importância, né, nós temos um sistema de saúde que funcione, que atenda realmente a demanda da população, tanto para os casos normais que nós tivemos de doenças aí que a gente tem, como em questões como essa, né, de pandemias ou de epidemias, como tivemos o caso da Zika, meningite, tuberculose e outras doenças, enfim, eu vou falar. Então, são questões, né, que essa crise também, ela escancarou as dificuldades que nós temos, né, de financiamento, né, para a saúde. Então, acho que vai ter que ser um aspecto, vai ser realmente rediscutido o papel da saúde, o papel do investimento, qual é o papel do Estado que vão ter ainda, a criação, né, de formas alternativas de financiamento de saúde, e não só financiamento, mas também, né, de formação de recursos humanos, né, na prioridade, digamos, da assistência farmacêutica, de farmacêuticos, de enfermagem, né? Vai ter uma série de condições aí que colocaram em xeque a questão da saúde, a questão do acesso, a questão da equidade ao acesso, né? E a questão, como falei, da assistência farmacêutica, ela passa a ser fundamental, né? Nós éramos economistas aqui, não tinha contato com essa realidade. A partir de, né, eu trabalhar contigo, trabalhar com outros professores ali na assistência farmacêutica, com o pessoal de Minas Gerais, aqui com a Isabela, da URGS, né, com o professor Mauro. Então, tu tem uma realidade que passa a considerar essa extremamente importante. Então, tu vai ter vários desafios na área de economia da saúde, né, na questão do financiamento para a saúde, que vai ser fundamental, talvez repensar o papel do SUS. A questão, eu vi uma entrevista muito interessante, eu vou tentando até fazer uma live com o professor Denizar, da criação de uma agência regulatória para avaliação de tecnologias em saúde, né? A questão do limiar de custo efetivo, né? A questão também, digamos assim, de um sistema único de saúde. Eu acho, na disponibilização de medicamentos, ela passa também por avaliações tecnológicas, no sentido de que realmente incorporar aquilo que realmente funciona do ponto de vista farmacêutico, mas também que ela seja um custo efetivo. Então, nós vamos ter aí uma mudança muito grande, né, na questão da saúde, né? Acho que a população e as eleições estão aí, elas vão mostrar assim, que o investimento em saúde ele é fundamental, a participação, né, do setor privado, do setor público, vai ser discutida a questão dos planos de saúde, a questão de acesso, a questão da assistência farmacêutica, a questão da formação de recursos humanos, a prioridade, né, na formação de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos, enfim, a saúde como um todo, ela passa a ser prioritária. Em momentos desses, fica escancarado a importância dos investimentos e da formação de recursos humanos nessa área, que ela passa a ser dramática, né? E, como eu falei, essa
discussão, né, ela passa não só para questões econômicas, mas também, né, com toda a questão epidemiológica que tem sido tratada, né, com outras questões, né, que a gente está colocando com a questão do envelhecimento. Isso vai demandar maiores recursos, né? As doenças que a gente tem com o envelhecimento, elas estão cronificando, né? Ou seja, a pessoa assim, ó, ela não morre de diabetes, ela vive com a diabetes, né? Ela vive mais. A questão também da epidemia que a gente chama da obesidade, né? Tanto infantil como adulta também, que gera uma série de problemas, né, de saúde, né, que envolve questão de alimentação. Então, assim, a pauta que nós temos na área de economia da saúde aqui, eu não coloco somente economistas, né, mas você bem sabe disso, como farmacêuticos, epidemiologistas, médicos, enfermeiros, enfim, a gente não consegue trabalhar de uma maneira isolada. Né? Eu trabalho com economia da saúde, não, se eu não trabalhar com médico, com farmacêutico, professor, na realidade... Antes de passar para a pergunta do Ayrton, que é uma pergunta mais geral, até depois vejo se o Ayrton não quer fazer ele mesmo a pergunta, mas vou colocar vou incluir mais uma coisa nessa pauta aí que você estava enumerando. A gente discute sempre a avaliação de tecnologias em saúde como algo técnico, né, para considerar as evidências e avaliar também custo-efetividade. E aí você falou um pouco também de quando a gente está lidando com as doenças raras, tem a questão da judicialização, que é bem importante no nosso país, né, uma questão assim que impacta bastante nos custos em saúde, e fico me perguntando como é que a gente vai compatibilizar essas duas áreas, porque ao mesmo tempo que você tem as análises de custo-efetividade, muitas vezes a gente não aprovaria, né, a incorporação de um medicamento para doença rara, considerando essa análise, você tem a pressão das ações judiciais, que a gente sabe que acaba interferindo na tomada de decisão sobre a incorporação ou não, mas que nesse momento ainda não consta como uma pauta formal, né, durante a avaliação se incorpora ou não um medicamento pela Conitec, por exemplo, né? A gente sabe que isso impacta indiretamente, mas a gente não tem isso no relatório, por exemplo, uma consideração sobre a demanda judicial. Queria que você explorasse um pouquinho. Isso. Tu tem alguns trabalhos, né, que estão sendo discutidos em dois aspectos. Um que se coloca assim, que é o limiar de custo-efetividade. Né? No Brasil ainda está se discutindo, né? A Conitec, assim, nós não temos um limiar de custo-efetividade, a indústria farmacêutica, indiretamente, ela tenta medir isso, né? Que seria aí uma ou duas vezes, né, o PIB per capita, mas assim, não vai encontrar nenhum documento que ela tem que gastar duas vezes X milhões de reais, tu não vai encontrar isso. Né? O que tu vai ter são estimativas, né, de estudos prévios que a Conitec coloca se incorpora ou não. No caso de doenças raras, ela é um pouco mais difícil de se fazer a análise, né, porque como que nós temos um número reduzido de casos, por exemplo, tem um caso no Brasil que uma doença tem 400 casos. Então, as evidências, na realidade, elas são bastante baixas. Mas aí entram outras considerações que a gente chama assim, de justiça distributiva. Se você tivesse uma doença rara, como gostaria de ser tratado? Né? O ponto que talvez venha colocado, digamos, o custo-efetividade ele vai ser realmente baixa, né? Quer dizer, tu não vai curar da pessoa, a ideia é melhorar as condições de saúde. Aí a gente utiliza, né, a ideia dos CALs, né, anos de vida ajustados à qualidade que a gente vai ter, que vai sendo colocada, né? Mas são outras considerações que possam ser colocadas de justiça distributiva. Né? Diversos países têm adotado essas medidas, têm outros critérios, né, com relação a esse tipo de doença, né? Mas essa avaliação ela ainda é feita para ter um parâmetro. Talvez o que seja mais importante nessa avaliação de tecnologias em saúde, né, não seja tanto
a análise de custo-efetividade propriamente dita, mas sim a análise de impacto orçamentário. Embora, então, essas doenças, o custo de tratamento, o custo de desenvolver esses medicamentos seja extremamente elevado, o impacto orçamentário ele vai ser bastante baixo, porque vão ser tratadas 400, 500, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então, o ponto fundamental é ver realmente se a adoção desses medicamentos elas vão impactar, ou seja, se nós iremos ter orçamento disponível para atender a essas pessoas. Esse talvez seja um ponto, né? Não seja tanto a análise de custo-efetividade, né, que vai ser bastante baixa, ou muito baixa, não dá para comparar com a outra, né? Mas aí entram questões muito mais de equidade, que a gente chama de justiça distributiva, do que propriamente dita de custo-efetividade. Tem outros critérios, né, de justiça, de equidade, de questões de acesso às pessoas. Mas do ponto de vista econômico, né, o fornecimento desses medicamentos tem custos. E alguém vai pagar por ele. Então, a ideia aqui é mostrar para a sociedade qual é o custo, né, que vai ter em termos de aumento de impostos, aumento de custos de fornecimento. Mas é uma questão ainda que se discute. O próprio Drummond, Michael Drummond, quem conhece nós, que é um dos papas assim, na área de avaliação de tecnologia de saúde, né, discute que ela mereceria uma análise um pouco diferente, né, do que são as análises para os outros medicamentos. Mas o meu ponto aqui é se discutir não é questão mais tanto de custo-efetividade, sim de análise de impacto orçamentário. Então, basicamente, nós temos aí a questão da demanda ferida, né? Porque, basicamente, esses pacientes eles são tratados em centros de referência, aonde que eles recebem um acompanhamento semestral ou mensal, aonde que eles são medicados, os medicamentos são de altíssimo custo, então, a medicação de algumas doenças, né, ela é feita nos hospitais, a fim de maximizar o uso desse medicamento, que eles vêm, às vezes, em ampolas, enfim, né, de um acompanhamento mais efetivo dessa doença. Mas é uma questão ainda que realmente ser tratada. Então, a análise de custo-efetividade, por causa de doenças raras, a aplicação dela, tradicionalmente, ela fica um pouco deficiente. A provocação, professor, era mais em cima de como incluir o custo da judicialização nessa análise, inclusive de impacto orçamentário, do que propriamente na coisa da análise de custo-efetividade. Eu vou até emendar com a pergunta do Massur, que acho que também entra um pouco nesse assunto. O Massur coloca aqui que desde a semana passada começou a judicialização de exames de PCR em alguns municípios do Rio Grande do Sul. E aí ele pergunta, já devemos começar a organizar pedido à Conitec mesmo para que ele seja incorporado ao SUS, para ter um custo mais baixo e talvez mais interessados em realizá-los? Só para me colocar o custo, que é o TCR, o teste? O exame de PCR, já está tendo judicialização para exame de PCR. Tá, mas o que é o PCR? O exame de PCR é o exame padrão ouro para COVID, né? Okay. É o teste para COVID. Eu acho que, assim, novamente, nós temos restrições. Então, assim, a questão da judicialização, ela vai ser para quem esse teste realmente ele vai ser colocado. Então, assim, mesmo que a pessoa tenha, simplesmente vai alocar mais os recursos. Então, assim, se nós tivéssemos, né, uma disponibilidade, se ele fosse livre e tivesse disponibilizados para todos, né, ótimo, mas isso não existe, nós temos restrições. Então, o que é feito? É simplesmente entrar numa fila. Então, essa fila vai ser colocada. Então, quem é que são as pessoas que deveriam fazer esse teste? Pessoas, por exemplo, né, que estão trabalhando na área de saúde, UTIs na linha de frente, idosos, pessoas que estão confinadas, como, por exemplo, presidiários e assim por diante, e aí numa escala
de menor gravidade. Né? Como é que é feito lá em escala Manchester, tem uma UTI, quem é que é atendido primeiro? Né? Na medida que tu tem a judicialização forçada, nós temos isso implica um custo, que é o custo de oportunidade. Olha, eu vou deixar de atender uma pessoa que não necessariamente necessita, ela tem um mandato judicial, mas não tem uma necessidade médica premente, urgente, ou não está num grupo de risco. Então, assim, a judicialização ela simplesmente vem aumentar os custos, né, e não alocar eficientemente esses recursos que são escassos, como os testes PCR. Né? Os testes PCR são caros, não são todos os laboratórios que tenham capacidade de fazer, e isso estabelece uma ordem de prioridade. Aqui a questão não é tanto econômica, mas é uma questão de ética. Quem vai decidir quem deve ser feito. Então, quem é que merece, né, ou precisaria fazer? Aquelas pessoas que possam ter atingidos com maior gravidade em termos de perda de vida ou detecção, né, que poderiam ser, digamos, as pessoas idosas ou crianças. Enfim, isso não é uma área que eu tenho especialidade, mas é uma questão da área médica que vão estabelecer esses protocolos, né, de atendimento de prioridade, para que todos possam ser atendidos. Na medida que tu tem um mandato judicial, simplesmente tu está apurando a fila ou usando aquele recursos para outra pessoa que não necessitaria, né, desse recurso. Ou seja, ela tem acesso via judicialização sem ter uma necessidade médica premente ou estabelecida num protocolo. Então, nesse sentido, na medida que se estabeleça algum protocolo de como fazer, de quem vai fazer, de uma forma clara, isso reduz a judicialização. Claro que isso pode depender assim, de caso a caso, né, de uma recomendação médica que tenha, mas simplesmente isso vai ter que atender algum critério, né, médico, sanitário, de necessidade, de prioridade que vai ser colocado. E aqui o economista, né, ele não entra, né, nessa parte, ele simplesmente vai dizer o seguinte: olha, na medida que for atendido um mandato judicial sem uma justificativa médica, simplesmente ele está furando a fila, está obtendo um direito, e esse direito dele reduz o direito de uma outra pessoa, ou prejudica a outra pessoa que necessitaria mais por questões médicas, questões sanitárias. Eu vou passar agora para o Ayrton fazer as perguntas dele que estavam aqui no chat há um tempo. Só vou falar, Massur, que nesse momento não adianta preparar esse dossiê porque a Conitec está em pausa, tá? Isso foi determinado, já tem algum tempo, era por 60 dias, não sei quando que termina esse prazo. E acho também que como é uma questão muito específica da pandemia, ela vai acabar sendo tratada de uma outra forma, como tem sido feito desde que começou a pandemia. Por isso que acho que nesse momento você não vai ter muito sucesso por esse caminho aí da Conitec. Ayrton? Obrigado. Bom, parabéns, achei muito bom, Giacomo. E as questões realmente são gerais, como a Daniela havia colocado, né? O pós-coronavírus será como um período pós-guerra? Terão excessos neoliberais e a austeridade será predominante? Quando o Giacomo e eu tínhamos cabelo, a gente ia na rua e provavelmente gritávamos, fora FMI, né? Uma época que a política pública era fora FMI. E o FMI volta com força grande, né? E até uma coisa que me chama a atenção, a imprensa nacional tem falado pouco sobre as economias na América Latina. A Argentina, particularmente, que está fazendo, pelo visto, tudo certo em relação a isolamento social e muito preocupada com as políticas não bem definidas do Brasil, mas do ponto de vista econômico é um desastre, né? Então, queria que tu falasse sobre essa situação e também as reformas trabalhistas, né, que serão destinadas a enfraquecer os sindicatos, facilitar a demissão dos trabalhadores, que a proteção social certamente vai ter um impacto muito grande quando começar a ter um déficit público, né?
eu queria que tu falasse sobre esse cenário, assim, da nossa relação com os nossos países, com os países latino-americanos, que certamente vão enfrentar uma recessão até, quem sabe, pior que a do Brasil, né? Principalmente a Argentina. Eu achei ótima essa pergunta, Ayrton, até depois complementar. Eu acho que são dois lados, né, assim, da mesma moeda, mas eles são juntos, é a mesma moeda, tem um lado A e um lado B, né, que eu achei interessante como é que será esse mundo assim após Covid, né? Isso. Então, assim, deixa eu, talvez, não é a minha área, mas talvez seja uma outra live que a gente possa colocar, se é um assunto inesgotável, né? Só vou dar uma pequena ideia, e depois eu vou voltar talvez para a minha área, que é na economia. Realmente, do ponto de vista assim, de políticas públicas, né, e do ponto de vista epidemiológico, né, talvez um dos maiores especialistas aí, do país, eu acho que a questão de se pensar, né, uma estrutura governamental, né, interligada, talvez com a OPAS, né, com a Organização Mundial de Saúde, de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica para essas pandemias, vai ser fundamental. Acho que a gente vai ter que pensar um sistema de reorganização institucional aí a nível realmente governamental, de vigilância epidemiológica, talvez nas nossas fronteiras, aeroportos, ou mesmo, né, de detecção de doenças que possam ser colocadas com pandemias internas, com diversos surtos, que vão ser colocados. Então, vai ser uma mudança de se pensar, talvez, fortalecimento de alguma agência, de um fortalecimento, né, do sistema de informações epidemiológicas muito mais sofisticado que a gente tem aqui. O outro ponto, digamos, pós-Covid também na área médica, eu acho que se tem, né, o eleitor mediano aqui, que a gente pode colocar, a importância que se tem dos investimentos aonde o governo realmente se faz necessário. Então, né, os próprios liberais falam assim, não, a área de que o governo possa ser colocado. E a área de saúde, como eu falei, pelas externalidades que ela gera, né, no atendimento à infância, no atendimento de vacinação, que são áreas destinadas ao setor público. Eventualmente, tem áreas que o setor privado pode colaborar, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas, administração de hospitais, via as PPPs. Isso são vários arranjos institucionais que estão sendo feitos, né, no Brasil, no mundo, de se possa ser colocado. Ainda no setor monetário, setor pós-Covid, na área de saúde, né, eu acho que o fortalecimento, né, de áreas, não, como educação na área de formação médica, em geral, de modelos na área epidemiológica, na área de formação de epidemiologistas, enfim, na área de economia da saúde, também do ensino médico, né, ela vai sofrer, vai ter uma prioridade, né, maior do que tem tido. Então, os investimentos em saúde, eu acho que vão ter um aumento significativo. Bom, do ponto de vista econômico, né, esse cenário pós-Covid no Brasil, ele vai ser um cenário que eu digo assim, bastante caótico, talvez nada visto com o que a gente tinha, né? Nós vivemos cenários, né? Então, nós somos mais contemporâneos, vivemos mais ou menos nessa época, né? Que tinha uma inflação beirando aos 80%, desemprego, foi uma década perdida. E esse período ele vai ser muito pior do que aqueles anos 80. Ou seja, o que se espera? Como que a gente vai sair, né, dessa Covid em mais tempo, menos tempo, aí, com um desemprego extremamente elevado, né? O desemprego já está beirando em 12, 13, 14 milhões de pessoas, com essas medidas que estão sendo tomadas agora aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, onde está recrudescendo a questão da contaminação, vai recrudescer, então vai ter fechamento de empresas, realmente falências, vai aumentar.
Então, o desemprego, esse cenário que a gente vai sair, vai ser um cenário de alto desemprego, um aumento significativo do grau da informalidade, né? As pessoas vão fazer bico, vão perder alguns direitos trabalhistas que teriam, né? Um cenário pós-Covid, né? Vai aumentar significativamente aí o déficit público, né? Mas esse déficit público assim, ele é justificado, né? No sentido que os gastos foram devidos principalmente a gastos para atender as questões de saúde prementes, né? Que a gente tem na compra de medicamentos, respiradores, pagamentos a hospitais. Então, o déficit público ele vai aumentar. Esse déficit público vai ter que ser financiado, né, de alguma forma no futuro, né? A gente vai ter um número muito grande de empresas que faliram, né? E aí eu digo assim, a questões como que a gente possa colocar, então vai ser um cenário com aumento na pobreza, né? Com realmente assim, a gente já viu isso com uma redução do PIB per capita, né? Da economia brasileira, com queda de consumo, com queda do nível de atividade econômica em todos os setores, né? Que vão ser colocados, enfim, né? Do ponto de vista ainda econômico, vai ser um momento também de transformação do mercado de trabalho com a ideia do home office, de telemedicina, de teleconsulta, vão ter modificações significativas no mercado de trabalho. Por outro lado, né, esse cenário pós-Covid também, ele vai necessitar reformas institucionais significativas. Então, assim, uma que eu digo assim é a reforma tributária. Então, o custo hoje de se fazer negócios no Brasil, eu tenho os dados do Doing Business, que o Brasil é um dos piores países para se fazer negócio. Fazer negócio é pagar impostos, abrir uma empresa, fechar uma empresa, obter crédito. O Brasil é um país extremamente burocrático, né? Então, assim, essas reformas no mercado, do ponto de vista fiscal, elas vão ser necessárias para retomar a atividade econômica. Do ponto de vista o mercado de trabalho, né, talvez eu vá divergir um pouco, eu acho que a questão é fazer com que o mercado de trabalho ele volte a funcionar. Enquanto mais fácil for contratar e demitir, mais fácil o aquecimento desse mercado de trabalho, mais fácil vai ser essa retomada, né, do nível de atividade econômica. Então, vou pegar o caso lá dos Estados Unidos, que teve um aumento no desemprego muito grande, mas já está em poucas semanas retomando o nível de atividade econômica. Então, porque o mercado de trabalho lá é muito flexível, né? A contratação e demissão é bastante fácil. Então, você demite rapidamente, mas também contrata rapidamente. São reformas que já estavam sendo discutidas aqui. A questão do déficit público, né, eu acho que ela é importante também, sim. Porque há um limite de financiamento. Então, se uma economia já estivesse ajustada, não tivesse déficit público, tivesse com as contas em dias, né, nós teríamos muito mais facilidade de retomar o nível de atividade econômica e ter recursos à disposição para o financiamento. O que o Brasil está fazendo, né, é fazendo um endividamento, aumentando a dívida pública, né, emitindo títulos, né, mas esse financiamento ele vai ter um determinado limite. Então, esse cenário pós-Covid exige, né, a nível de governo federal, a implementação daquelas reformas, né, de ajuste fiscal. Né, esse ajuste fiscal é cortar aonde não for necessário e investir em áreas que a gente viu aonde que são fundamentais, né, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, né, eventualmente que possa ser colocado. Então, assim, esses gastos do governo vão ter que ser pensados. A questão também do pacto federativo, enfim, quem é que vai gastar, se é o governo federal, o governo estadual, municipal. Né? O que a gente tem hoje realmente é um caos tributário, né, que dificulta a implementação de investimentos, dificulta a formação de contratos, a segurança jurídica que a gente tem. Então, um cenário que a gente, do ponto de vista econômico, vai ser muito
muito desafiador. Eu estou dizendo assim, para nós economistas, né, como que nós tivéssemos agora uma situação semelhante a que tivéssemos os economistas na década de 30, né, enfrentando a Grande Depressão. Como que a gente sai dessa depressão? Né? E aqui a gente tem o mesmo desafio, como que fazer a economia voltar a crescer, a voltar a se desenvolver num cenário de estabilidade, num cenário sem inflação, né? Um cenário onde que aumente a produtividade, nós voltamos a crescer de modo sustentável, e isso passa também por prioridade, que a gente tem visto agora aqui no Giacomo, esse apoio que o governo tem dado de R$600 para quem é desempregado, quem está na informalidade, isso não é uma política pública importante, principalmente para quem, evidentemente, está precisando, mas também para movimentar a economia? Eu vejo isso como um aspecto, não é apenas ajuda humanitária, que isso é o mais importante, mas também para movimentar o mercado, né, que está parado. Eu acho que assim, essas medidas de políticas públicas, né, elas são fundamentais. Eu acho que é aquela ideia de externalidade, ou seja, tu dá algum recurso para o indivíduo não necessitar ir trabalhar. E realmente, assim, o que a gente fez é um programa, assim, teve dificuldades, aí teve problemas, né, com corrupção, dando esse recurso para pessoas que não necessitam, mas assim, talvez seja um dos programas mais abrangentes, né, de fornecimento para mais ou menos aí, mais de 36, 37 milhões de pessoas que foram feitas em dias que estavam fora da economia, né, no mercado informal. Foi feito de uma maneira rápida, ágil, teve problemas que são normais, né, de fazer esse recurso realmente assim, e chegar diretamente sem intermediação, né? Foi feito diretamente, você se cadastra, dá o CPF na Caixa Econômica Federal, dá algumas outras informações assim, e o dinheiro, né, em poucos meses, em poucos dias, está na conta. E realmente era um recurso que era fundamental para atender essas pessoas que realmente, né, não tinham outro recurso para colocar, digamos, aquele pipoqueiro que vendia, aquela pessoa que não tem outra fonte de receita. Eu não diria tanto de estimular a economia, porque a demanda ainda ela está baixa, porque as pessoas vão comprar os elementos essenciais, não é aquele investimento que vai estimular a economia. O que a gente chama isso é tipo um estabilizador automático. Quando a renda ela cai, o governo injeta dinheiro via transferências que são feitas. Então, essa transferência ela é feita, né, de dois modos. Essa que a gente chama do Corona Voucher, e também para aqueles trabalhadores que estão no mercado formal, né, via seguro-desemprego. Então, são políticas sociais que estão sendo adotadas, né, que elas visam realmente manter a renda, manter a sustentabilidade dessas famílias que, de outro modo, não teriam renda, né, para se manter o básico. Né? E dadas as dificuldades que a gente tem, essa pandemia que está ela vai perdurar ainda por algum tempo, né? A gente não sabe se chegou no pico, está descendo ou não, elas foram estendidas por mais 2 meses, né? E é provável, eventualmente, que seja estendida por desses 3 meses, mais 2, talvez mais 2 ou 3 meses. Ela não vai ser uma política permanente, né? Mas é uma política assim, extremamente necessária. Ela é realmente assim, a custo efetiva, no sentido de que atende a uma população que é carente e necessária, evita outros problemas, por exemplo, né? Esses recursos podem ser colocados na compra de alimentos, principalmente para famílias extremamente carentes, no sentido de alimentação, né, que possam ter a sua alimentação, famílias com crianças pequenas, não ter alimentação, que isso gera efeitos futuros deletérios muito graves. Né? Então, essa política, acho que ela é extremamente acertada, né? Bem como outras que o governo tem colocado de facilitar linhas de crédito, né, para médias e pequenas empresas. Não tem funcionado muito, né? O governo, acho que hoje saiu algumas medidas tentando fazer com que
esses recursos que são disponibilizados aos bancos cheguem às empresas, né? É diferente do que foi feito aí no mercado informal, que esse recurso ele chegou sem intermediação, né? Ele chegou direto, registra na Caixa Econômica Federal, a pessoa vai no banco, está na sua conta, ou vai na lotérica, imediatamente está disponível. Teve problemas, são alguma coisa normal, dado o tamanho desse programa, né? Nunca visto assim na história do Brasil, mas é um programa extremamente acertado, mas ele não vai ser permanente. Professor, oi. A gente está chegando, né, no horário, eu vou concluir, né, e pedir suas considerações finais com a pergunta do Massur, que é nosso frequentador assíduo aqui das quartas-feiras. O Massur acho que participou de todas ou quase todas, agradecendo, né, já imensamente a sua disponibilidade e até cobrando a sua aula no curso, porque acho que as perguntas demonstraram o quanto as pessoas estavam ansiosas por esse tema dentro do curso, né? O Massur, ele coloca, né, que uma das alternativas que estão sendo apresentadas por alguns estudiosos tem sido a defesa de um tripé para a retomada da economia, então seriam obras de infraestrutura, auxílios para os menos desprovidos, que você já abordou bastante, né, e o aumento de isenções e empréstimos para empresários, que você também estava comentando agora. E aí ele pergunta se essa é uma boa alternativa. E ele coloca também que precisaria emitir dinheiro pelo Banco Central, mesmo de forma virtual, e que isso não leva a um aumento da inflação, mesmo com a Selic mais baixa da história. Então, eu vou te pedir para dar esse fechamento da nossa conversa, tentando juntar, né, o que o Massur aí colocou com o que você já vinha falando também na resposta ao Ayrton. Tá bom. Eu vou primeiro, então, fazer um agradecimento e depois respondo ao Mansur também de fechar. Então, em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer a faculdade, a universidade, né, pela disponibilidade de conversar com vocês, né. Eu faço agradecimento em teu nome, né, Karina, e do professor Stein também, pela disponibilidade, já estava devendo, né. É sempre um prazer a gente compartilhar o nosso conhecimento, dividir esse conhecimento com vocês. O trabalho que a gente tem feito, né, conjuntamente aqui, em termos de coorientação, de aulas, enfim, ela tem sido extremamente produtivo, né? O meu contato aí contigo, com o professor Stein, com o professor Ajácio Brandão e outros, né, tem sido bastante prolífico, né, bastante crescente, né, eu posso dizer, em termos de resultados que a gente tem visto. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, é um prazer. Eu vou realmente me comprometer a fazer essa aula assim que possível, tá? Colocado. Bom, respondendo lá o Mansur assim, ó, realmente, assim, como eu estava comentando, essas questões que possam ser colocadas são uma série de instrumentos de política econômica de retomar a nível de atividade econômica. Então, tem algumas medidas que possam ser colocadas, assim, que são medidas distributivas que visam atender de uma maneira pontual as pessoas que estão colocadas. Então, essa ideia do Corona Voucher que são colocados, dessa disponibilidade, é uma política acertada, ela tem uma limitação que é temporária enquanto durar essa pandemia, e as questões que possam ser colocadas de emissão de moeda, né, simplesmente de emissão de moeda não é algo tão simples assim. O Banco Central, na realidade, essa emissão de moeda ela pode ter efeitos inflacionários. A questão de obras também, né, isso vai depender de o governo, né, ele ter recursos, né, para poder fazer e financiar essas obras, né, e isso não é algo tão fácil de colocar. Então, tem outras maneiras, em vez de o governo fazer, proporcionar que isso seja feito através de PPPs, parcerias públicos-privadas ou outros arranjos. E isso passa aí por fortalecimento de agências regulatórias, né, de fortalecimento. Então, tem uma série de outras medidas de curto prazo que possam ser tomadas
que estão sendo tomadas aí via política cambial, via política monetária, como redução da taxa Selic, fornecimento de linhas de crédito para médios e pequenos empresários, está sendo feito, está sendo agilizado que isso possa ser colocado. E as outras questões, ela vai passar necessariamente a recuperação da economia por umas reformas institucionais que o Brasil está premente, assim, de dois aspectos. Reduzir os custos de transação, e aí passa por uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, que as empresas se sintam estimuladas a investir e tenham segurança jurídica, né, com relação aos seus contratos. Então, o papel do governo não vai ser daquele governo que vai fazer, né? Ele vai estimular através de incentivos, criando um ambiente que as empresas, os indivíduos, né, que criam um ambiente jurídico para, 2 pontos, abrirem empresas, né, as próprias empresas dentro do país, ou atrair investimentos externos. E esse é um período muito bom de atrair investimentos externos, porque a taxa de juros a nível mundial está baixa. Então, o Brasil, né, carece, né, de investimentos em infraestrutura na parte de estradas, aeroportos, portos e assim por diante. O caso que a gente viu aqui do nosso aeroporto, né, veio um capital alemão, né, com regras. Teve dificuldades agora, né, o aeroporto, por exemplo, está vazio, mas isso faz parte de um risco de um negócio. Então, o que o Brasil precisa, talvez, não é uma participação estatal tão grande, mas sim a criação de um ambiente institucional onde se reduzam custos de transação, se dê segurança jurídica para a realização de investimentos. E sim, aí sim, políticas públicas focadas, né, em pessoas que mais necessitam, né, como essas transferências, esses auxílios que estão sendo dados via o chamado Corona Voucher, né, ou aquelas pessoas que estão no mercado formal via o seguro-desemprego. E passa também por outras reformas aí, a nível educacional, né, que implique, né, um aumento do investimento em capital humano, investimento em educação, investimento em saúde, investimento em saneamento, né, investimento em informação com relação à doença. Então, e são questões que vão ser preementes aí para a colocação. Mas eu não vejo assim, uma participação do Estado diretamente. Eu vejo a participação do Estado como um agente regulador, incentivador, que gere, né, um ambiente de segurança jurídica e reduza custos de transação para que os investimentos privados, principalmente internos e externos, possam ser reduzidos e tirar a economia dessa situação, né, como que eu falei, que pós-Covid, que vai ser uma situação muito grave, né, com desemprego extremamente elevado, com falências de empresas, com quebra de empresa, e isso, né, abrir uma empresa, reorganizar uma nova firma, né, readequar o sistema produtivo, né, e isso coloca num ambiente de grande incerteza. A gente não sabe ainda, né, como é que vai ser a volta do consumo, né, se vai assim, simplesmente, né, dar a colher, se a pessoa vai comer realmente, né, vai ser estimulada a consumir. Então, as pessoas vão ficar bastante restritas ainda, né, um ambiente realmente de grande incerteza. E a política governamental é tentar, ao mínimo, reduzir essa incerteza, dando segurança jurídica, como é que eu falei, reduzindo custos de transação ou facilitando a vida, né, das empresas para que os mercados, né, de trabalho, mercado de bens, de serviços, possam voltar a funcionar a pleno, né, o que a gente está precisando. Nessa incerteza toda, o Adalton fez uma contribuição aqui importante. Adalton, vou fazer a correção agora. A Conitec já voltou, então pelo menos uma notícia para a gente comemorar. Acho que é uma notícia boa, porque a gente sabe que a Conitec foi importante para trazer um pouquinho dessa segurança que o professor Giacomo estava falando, né, em relação a como funciona o fluxo de incorporação de tecnologias no país. Esperamos que com a Conitec voltando também voltem os fluxos normais, né, de discussão sobre incorporação de tecnologias, né.
Bom, então a gente vai ter que encerrar, porque temos que fechar a transmissão em algum momento, mas agradecer novamente, professor Giacomo, pela sua disponibilidade, né? E era uma aula, né? Uma conversa bastante esperada no curso, como a gente falou. Já desde o início a gente já tinha na listinha, né, de nomes para convidar, o seu nome já estava lá na listinha. Então, agradecer muito, agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora, e lembrando que essa aula vai ficar disponível, né, na playlist do YouTube depois. Então tá, obrigado, Karina, obrigado, Stein. Foi realmente um prazer aí conversar, dividir esse bate-papo, também ver as demandas que tem. E a gente, vamos dizer, somos parceiros já há bastante tempo, né? E pode contar comigo assim, para outros eventos. Assim, sempre é um prazer conversar com vocês e colaborar com a faculdade aí, com vocês. Será um prazer trocar essas ideias e dividir pesquisas e conhecimento.